Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e a gente segue junto, revendo, relembrando e comentando cada um dos episódios de The Chosen da primeira temporada. E a gente já tá no episódio 4, hein? Metade da primeira temporada. E esse episódio é focado em solucionar o arco do Simão. E ele tem um final muito emocionante, eu não vou mentir. Eu assisti de novo e eu chorei de novo. Mas vamos começar pelo começo, né? O episódio começa com Pedro no Mar da Galileia guiando os romanos para pegarem os comerciantes que estavam pescando no Shabá. Mas no meio do caminho ele percebe uma boia de pescador com a insígnia do Zebedeu. E percebe que na verdade quem estava pescando não eram os comerciantes, e sim os pescadores da família de Zebedeu. Ele se arrepende do que ele está fazendo e faz com que o barco dos romanos sofra um acidente e encalhe num banco de areia. Ele tenta fazer parecer que foi um acidente, mas mesmo assim os romanos cortam um pedaço da sua orelha por causa disso. O Quintus fica sabendo da situação e manda chamar o Mateus, que aparentemente estava certo sobre o Simão, não é mesmo? Então ele manda o Mateus vigiar o Simão, espioná-lo e anotar tudo o que está acontecendo na vida dele. O Mateus fica feliz de ter os seus talentos de observação apreciados, nem que seja por um romano, e aceita o trabalho. Enquanto isso, os fariseus discutem a respeito de um maluco que está batizando centenas de pessoas para o arrependimento. E o Nicodemos começa a considerar se esse tal de João Batista não seria aquele que libertou a Maria dos seus demônios. O Simão volta para casa e, como se não bastasse todos os problemas que ele está enfrentando na vida, ele descobre que a sua sogra está passando muito mal e agora ela também está morando com eles. O Simão confessa para Ida em toda a situação e ela dá uma baita bronca nele por ele ter se afastado tanto de Deus e tá tentando resolver todos esses problemas sozinho, sem buscar a ajuda dele. Ele então mais uma vez faz isso e resolve que vai pescar, mas ele teria que pescar uma quantidade muito grande de peixes se ele quisesse pagar a sua dívida. Ou senão, no mínimo, ele ia ser preso e possivelmente até morto. Quando ele sai para arrumar suas coisas para pesca, ele encontra o André, que vem correndo na direção dele, dizendo que o João Batista, aquela manhã, tinha apontado para alguém, dizendo que ele era o Messias. O André está em êxtase com aquilo, mas o Simão não acredita muito não. That'd be nice. O Simão, assim como a maioria das pessoas, já achava o João Batista meio lelé das ideias, né? Por causa da forma como ele se comportava, onde ele morava, o que ele comia, o que ele vestia. Então ele só achou que fosse mais um delírio do João Batista. E por isso ele resolveu continuar seguindo o seu plano de sair para pescar. Mas antes de sair, de fato, ele ainda se depara com outra pessoa, com o Mateus, que o estava seguindo. Ele trata o Mateus com desprezo, mas o rapaz diz para ele que o Quintus vai vir pegá-lo na manhã seguinte e que seria impossível ele juntar tantos peixes até lá para pagar a sua dívida. O Simão ouve aquilo, fica apreensivo, mas ele vai pescar mesmo assim. E o Mateus segue ele para observar da praia. Ele tenta pescar a noite toda, mas sem sucesso. E aí ele pragueja contra Deus, e mesmo quando André, Tiago e João com seu pai Zebedeu chegam para tentar ajudar, ainda assim eles passam a madrugada toda se esforçando e sem pegar um peixinho sequer. Quando o sol nasce, eles resolvem voltar para a praia e eles avistam um grupo de pessoas que eles julgam ser um pelotão romano que veio buscar o Simão. Mas conforme eles se aproximam, eles percebem que na verdade é um rabi ensinando um grupo de pessoas. O André reconhece quem é o rabi, é o Jesus, que o João Batista havia apontado como o Messias. E dentre o grupo de pessoas que ele está ensinando estão Tadeu, Tiago e Maria. Jesus pede para usar o barco emprestado e termina de contar algumas parábolas, então pede para Simão para que ele jogue a rede ali mesmo, na beira da praia. E Simão não dá muito crédito não, mas por respeito ele acaba fazendo. Por um segundo nada acontece e ele olha para Jesus com uma cara de tipo, tá vendo? Aí Jesus devolve com outro olhar que eu diria que quer dizer, olha de novo. E de repente o barco começa a virar de tanto peixe que entra na rede. Eles pedem ajuda para a família do Zebedeu, que estava limpando as redes a alguns metros dali,
e o barco do Simão acaba com tanto peixe, mas tanto peixe, que ele e o André precisam sair do barco, senão o barco ia afundar. É uma carga tão valiosa que pagaria facilmente a dívida dele e do seu irmão André por um bom tempo. Simão se quebranta diante de Jesus, se arrepende das suas atitudes e finalmente crê que ele é o Messias, como seu irmão André havia lhe dito. E então Jesus pede para que eles o sigam como discípulos. Jesus também chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que prontamente deixam tudo para trás e também o seguem. E assim você tem representado aqui no seriado já 6 dos 12 discípulos. Mateus, que observou todo aquele milagre, fica em choque. E quando Zebedeu diz para ele que aquilo tudo foi incrível, a resposta dele é: It's impossible. O episódio termina com Nicodemos visitando João Batista na prisão, que tinha sido denunciado por um dos discípulos de Nicodemos, o Shimuel. Ele vai na esperança de saber mais sobre milagres e se seria ele o autor do que houve com Maria, fazendo então uma conexão, tanto com o milagre que você acabou de assistir, quanto com o milagre de Maria e as coisas que vão acontecer ainda mais pra frente no seriado. Mas preciso dizer, essa cena final da pesca é tão incrível. A música, os efeitos, a interpretação, é tudo perfeito. E quando Simão cai aos pés de Jesus, é tão verdadeiro, é tão poderoso, que é impossível de você não sentir a presença do Espírito Santo e se emocionar. Eu também gosto muito de como Jesus reage ao milagre, olhando às vezes para o Pai e rindo com vontade, como quem realmente está se divertindo. É muito autêntico e gostoso de assistir. Mas é isso, a gente fica por aqui. Na terça que vem tem mais, e eu espero que se você ainda não tinha assistido The Chosen, acompanhando aqui os vídeos do canal, você já tenha mudado de ideia e começado a assistir, pelo menos. Porque vou te falar, todo mundo tem que ver The Chosen. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar os vídeos do Ponte do Reino com seus contatos. Fui!